Apareceu aí a gravação, foi iniciada? Sim. Sim, professor. Perfeito, gente. Deixa eu só ver aqui, um minuto. Bom, então, de fato, podemos começar. Compartilhar novamente aqui, tá? Janela. Tudo ok, então, né, pessoal? Ok. Beleza. Minhas queridas e meus queridos, muito bem-vindos, então, a essa aula de Teoria da Literatura 2, que faremos agora neste sábado, tá bom? Vou dividir a aula em duas partes, tá? A primeira eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou falar sobre Antônio Cândido. Para quem não conhece, Antônio Cândido é um gigante da literatura brasileira. Ele é um personagem, assim, um teórico respeitadíssimo. Vocês devem ter ouvido falar dele, né, gente? Do Antônio Cândido. Vamos dizer que ele é o Albert Einstein do Brasil da literatura, tá? Só para vocês entenderem o peso que tem este homem, este pesquisador da literatura. Logo, os textos deles não são fáceis, gente. São textos bem difíceis, vamos dizer, bem truncados, muito profundos. Então, a gente vai fazer aqui hoje uma conversa sobre esse texto dele, um dos livros dele, que está disponível para vocês, que se chama Literatura e Sociedade, tá? Então, a aula de hoje, basicamente, é para falar um pouco tanto deste livro, que se chama Literatura e Sociedade, e para falar também desse tema, a literatura e a sociedade, a literatura e o povo, a literatura e quem lê, a literatura e o que está ali dentro do mundo de hoje, o mundo religioso, político, as formas de se relacionar, as formas de se casar que mudam. Tudo isso são elementos históricos, que existe o livro, tá, gente? Eu já começo a minha aula, existe o livro que está escrito aqui, mas existe também algumas coisas que não estão escritas aqui, mas que são do livro. Por exemplo, a data. Pô, isso aqui foi escrito na década de 70. Década de 70 não tinha celular. Década de 70 não tinha Instagram. Década de 70, para ligar para alguém, era aquele telefone de fio, assim, ó. Alô, tudo bem? Estou ligando aqui, né? Década de 70, para fazer um interurbano, chamava interurbano, tá, gente? Para ligar para alguém de outra cidade, era mais caro. Então, tinha que falar rápido, tá? Isso tudo faz um livro significar diferente, tá? Então, a sociedade e a sua época interfere na obra, tá? Em qualquer livro. Vamos pegar aqui um clássico, Romeu e Julieta, um livro antigo, do William Shakespeare. Aí vocês percebem como o tanto de ruído que teve naquela obra, né, gente? O tanto de ruído. Vou explicar. Deixa eu dar spoiler para quem não conhece. Romeu e Julieta é uma obra de um amor intenso, forte, avassalador, um amor que acaba com a sua vida, assim, no bom sentido da palavra. Você encontra uma pessoa que você ama, você fala, uau, achei meu tudo, achei minha vida, né? E por que eles tiveram que morrer? Porque na época, pessoal, não existia tanto contato, não existia telefone, existia carta. Vocês sabem o tempo que leva para entregar uma carta? Tem que entregar para um carinha, ele vai andar a cavalo alguns quilômetros, até que entrega essa bendita carta, já aconteceu muita coisa, vocês concordam?
Então, um achou que tinha acontecido uma coisa com o outro, falou, meu Deus, eu não aguento, não tem telefone, não tem como comunicar rápido, e a pessoa morre, literalmente, né? Então, esse fator histórico está na obra. A dificuldade de contato entre duas pessoas que se amam a longa distância está na obra. A dificuldade de saber as coisas que estão acontecendo lá em outro lugar, longe, a quilômetros, está na obra. Então, toda essa dificuldade comunicacional da época de Shakespeare está escrita no Romeu e Julieta. Quando você lê Romeu e Julieta, você não encontra só um caso de amor. Você encontra uma sociedade que não consegue se comunicar direito, tá? Não consegue diminuir as distâncias. E você encontra também brigas de família. Acontece de uma pessoa amar outra família que as famílias se detestam. Então, você tem que namorar escondido. Então, ao ler Romeu e Julieta, o fator histórico de namorar escondido, de famílias brigadas, está ali na obra. Isso está ali. Então, Antônio Cândido vai dizer o seguinte, olha, não dá para separar o que é externo à obra, o ano, a época, os costumes, da obra, não separa. Pronto, chegamos no cerne da nossa aula, no centro da nossa aula de hoje. Não se separa, para Antônio Cândido, não se separa o externo do interno. A época do livro, os costumes da época do livro, as dificuldades da época e do livro, e as facilidades da época e do livro, não se separa, né? Hoje, para escrever uma história de amor, o amor pode ser até o mesmo de Shakespeare, lá de 1500 e alguma coisa, né? Mas para escrever uma história de amor hoje, a gente tem que levar em conta que tem muita gente te olhando, muita gente escreve o que você faz, você não tem privacidade, tá? Então, namorar uma família, se você se apaixonar por alguém de uma família que é brigada com a sua, não vai dar para ficar escondido. Ou vai ficar escondido por um tempo, né? Porque é próprio da nossa época uma vigilância, uma superexposição da gente, né? As pessoas cuidam mais da nossa vida do que a da deles. Então, isso é da nossa época, tá? De repente, você está nas redes sociais com vídeos. De repente, você está nas redes sociais com o que você falou ontem, você tem um áudio seu. Então, não se separa essa característica da nossa época de falta de privacidade da obra. Se você se apaixonar hoje, pessoal, vem no pacote da paixão todas as dificuldades de redes sociais, de superexposição, de vigilância, entendeu? Vem tudo aí no pacote. É diferente de Shakespeare, que lá tinha muita privacidade e falta de comunicação. Então, isso está inscrito no livro do Shakespeare. Então, eu me repito, pessoal, não dá para separar externo do interno. Por essa fala minha, vocês entendem o que é externo e o que é interno, gente? Eu consegui explicar o que é externo à obra e o que é interno à obra? Espero que sim, vocês vão colocando no chat, depois eu vejo aí. Isso, apareceu um joinha aqui. Externo, então, é toda característica da época. Ah, o cara que escreveu era jornalista, estava tendo uma guerra naquele momento que saiu esse poema. Isso é externo. Interno é o próprio livro, a capa do livro, a estrutura do livro, a divisão dos capítulos, as palavras que ele escolheu. E não se separa essas duas coisas. Se alguém escreveu um poema romântico em uma época de guerra, a guerra está no amor do livro, está no romance, está assim, ó. O externo está constitutivo do interno. Eu acho que eu vou parar só um momentinho para ver o chat aqui, se vocês estão falando alguma coisa importante, né?
Sim, Daniel, o externo é o contexto do autor. O externo é um tanto de coisas, é uma palavra até mais ampla do que contexto, tá? O externo é o contexto, o externo é a data, o externo é quem era o escritor, o externo é quais as motivações do escritor. Ele estava com raiva para escrever esse livro, tá? O externo é também os costumes da época, né? Isso tudo é o externo. Aí esse externo se torna uma coisa escrita, que a gente chama de interno. E não dá para separar as duas coisas, tá, gente? Então, o Júlio está dizendo que ler um livro, ler uma obra, ler um poema, ler qualquer coisa, você está lendo também o fator externo. Consegui elucidar a questão? Perfeito, Brandon, de fato, né? Separar, fazer um hiato, um anacronismo entre a obra e a época já é uma coisa ruidosa ali, tá? Então, olha só, pessoal, eu não posso julgar a falta de diálogo entre o Romeu e a Julieta com hoje, em 2025. Porque hoje, em 2025, eu tenho redes sociais e eu tenho WhatsApp. Então, eu não posso julgar, olhar para eles e falar, nossa, eles não conversavam, não, teve que morrer. Né? Eu não posso fazer esse julgamento, porque é um julgamento de 2025, com o externo de 2025. A época, pessoal, não tinha essa velocidade comunicacional. Então, eu não posso julgar eles. Não se julga um passado com valores do presente, tá? Não dá para fazer isso. É uma crítica, nem é uma crítica, sabe? É um comentário infeliz. Eu julgar alguém da década de 70 com valores de 2025. Meu, ele estava na década de 70, não tinha rede social, entendeu? Às vezes o cara nem ia em hospital. Hoje o discurso é, olha, você tem que cuidar da sua saúde. E cuidar da saúde é cuidar de um pacote, né? Cuidado o oftalmo, o estômago, que tudo é ligado ao estômago hoje em dia. Meu, você acha que a época tinha essa preocupação de... às vezes as pessoas raramente iam ao hospital, porque ir a um hospital era um privilégio de elite, né? Então, existem pessoas que ainda na década de 70 morreram sem nunca ter ido a um hospital, nunca. Foi lá só para nascer. E às vezes nem nasceu no hospital, nasceu em casa. São valores daquela época. Aí hoje alguém de 2025 que vive no hospital lá fala assim, tá vendo? Ele não cuidava da saúde, por isso que ele morreu com 30, 40 anos. Não dá para julgar um passado com o valor do presente, tá, pessoal? Então, para entender uma obra, meus queridos e minhas queridas, precisamos saber os fatores externos a essa obra, né? Acredito que o que eu estou falando, os professores de literatura já falaram para vocês na escola, né, e tal. Mas hoje a gente vai ver isso um pouquinho pormenorizado. Tudo bem esse grande início que eu fiz, gente? A grande hipótese de hoje, hipótese de Antônio Cândido, vocês têm acesso ao chat, gente? Sim. Todo mundo consegue ver o chat que eu estou escrevendo? Se não tiver, não há problema, porque eu vou falar o que eu escrevi no chat. Até depois, na gravação, você não vai ver o chat, você vai ver o Júlio falando, né? Então, aí, eu estou escrevendo no chat o seguinte, a hipótese de Antônio Cândido, ou seja, o pensamento principal desse grande teórico, neste livro aí, que chama Literatura e Sociedade, é não se separa o externo do interno. Então, ler uma obra é um termo plural que o Júlio usa, tá? Obra pode ser um poema, um folder, uma obra artística, um romance, um conto, etc, etc, etc. Para se ler uma obra, você tem que levar em conta os fatores externos, sob o risco de não entender direito, tá? Tranquilo, pessoal? Posso prosseguir? Sim. Ok, agora eu vou precisar da paciência de vocês para explicar, para teorizar um pouquinho o que eu falei, sabe? Porque o Antônio Cândido,
Eu falei, ele é um leitor mais complexo. Eu vou tentar facilitar o Antônio Cândido aqui, tá, gente? Vamos lá. Então, olha só os dizeres que ele fala, que é mais ou menos o que eu expliquei para vocês. Vou ler aqui. O objetivo do livro é desfazer a dicotomia-separação. Desfazer essa separação tradicional entre fatores externos e internos, que ainda serve atualmente para suprir carência de critérios adequados. Ele está fazendo uma crítica até o que se faz em escolas, tá, gente? Ele fala que as pessoas ficam separando, faz duas colunas assim. Fatores externos da obra. Ah, teve uma guerra, o autor era jornalista, não sei o quê. E obra? Ah, ele escreve de forma simples, usa pouca pontuação, usa muita vírgula, né? As pessoas separam essas coisas. Antônio Cândido fala, não dá para fazer esse quadrinho, uma coluna externa, uma coluna interna, é junto, é tudo junto. Se o autor usou pouca vírgula, pouca pontuação, é porque, à época, o jornalismo era assim. Ah, ele usou palavras nada coloquiais, muito eruditas, palavras muito chiques, sofisticadas. À época, isso era um fator externo, usar esse tipo de escrita. Então, não dá para separar externo de interno, tá bom? Vou prosseguir, tá, gente? Eu vou postar depois, posteriormente, esse slide aqui, tá bom? Fiquem tranquilos. Aí o Antônio Cândido dá um exemplo que eu gosto muito do livro Senhora, de José de Alencar. Vocês conhecem esse livro, pessoal? Alguém já leu, já ouviu falar sobre? Vamos lá. Ele fala assim, olha, vamos tomar o exemplo do romance de José de Alencar, né? Livro Senhora, famoso. Ele fala que na época que esse livro foi escrito, era muito comum uma certa prática que hoje você olha para essa prática e fala, nossa, como que o povo era assim, que horror. Mas o horror é de 2025, tá? Talvez fosse um horror para algumas pessoas da época, mas na época era natural. O que era essa prática? Comprar uma pessoa para casar. Comprar. Era como se você estivesse numa prateleira de mercado. Então, alguém que era rico oferecia um dinheiro para a família e não usava o termo comprar, tá, gente? Mas era uma compra, usava outro termo. Né? Ó, vim nesse dia dar a honra à sua filha de casar comigo. Olha o orgulho, né? Eu vim dar a honra à sua filha de casar comigo. E por isso tem um dinheiro aqui, põe qualquer nome ali, né? Então, isso era uma prática da época. Então, Antônio Cândido vai dizer o seguinte, olha, essa prática da época constitui o livro Senhora, né? Um pouco ao avesso. O livro de Senhora, então, era uma mulher super rica que, numa estratégia de vingança, compra como marido aquele que a recusou. Ele recusou ela. Ele recusou ela para ficar com alguém mais rico. Aí ela ficou, tipo assim, desolada, né? Ela ficou esfarrapada no chão, destruída, ferida. Mas a vida, dá cargas d'água, a vida inverte a sorte dela, ela herda uma herança lá, fica rica, muito rica. Então ela compra o cara que rejeitou ela, né? A compra de marido e de esposa é um fator externo, tá? Então, quando você lê esse livro, você fala, isso aqui é a própria época. As relações eram assim, tá? As pessoas casavam por amor nessa época? Os pobres, sim. Os ricos, não. Tá? Quem era rico escolhia muito bem o seu parceiro. Ou para se enriquecer mais, tá? Ou por conta de uma fama da família. Então, isso é próprio da época. Ao ler o livro Senhora, pessoal, vocês têm que perceber que essa compra de pessoas para se relacionar, para casar, é o fator externo da época. É a naturalidade da época, tá? Então, não se separa. Isso é um horror mesmo. Mas é um horror para o pensamento de 2025, né, gente? A época, vocês ficam imaginando tanto que às vezes uma esposa era infeliz num casamento desse.
que ela teve que ceder-se, ela nem se cedeu, foi o pai dela que a cedeu para alguém a troco de dinheiro, né? Isso ainda é uma ideologia vigente em muitos países que temos aí por aí. Isso ainda existe, tá, pessoal? Sobretudo em países pobres, em que pais vendem as filhas, tá? Não estou falando do Brasil, estou falando em outros lugares, enquanto cultura oficial, tá, gente? Isso é oficial. No Brasil, isso pode acontecer hoje em cultura não oficial, escondido, porque seria criminoso, etc., né? Afeta os nossos direitos. Mas são valores, são fatores externos, valores externos, que estão ali no livro. Então, não dá para fazer duas colunas. Olha, isso aqui é a compra de marido, isso aqui é as palavras do livro. Não, as duas coisas estão entranhadas, certo? Está entranhado a obra também, a postura do escritor José de Alencar, que queria fazer uma denúncia por essa historinha de vingança, a mulher comprar o marido, o homem que a rejeitou, ela está humilhando esse cara, e ele foi humilhado. Ele é super humilhado no livro. Né? Ela fala, eu te comprei, agora você é meu, você vai fazer o que eu quiser. Então, ele é humilhado. Ele que a humilhou, é humilhado. Ao criar essa ficção, o José de Alencar está fazendo uma crítica à sociedade, né? Que humilha a mulher desse jeito. Poxa, o cara simplesmente abandonou ela, jogou ela para um canto, nem terminou direito lá no livro, por conta de pegar alguém rico, né? Ela vai ficar com uma mais rica que você, tchau. Aí a sorte vira, ela fica milionária e compra ele, né? É interessante, o livro é sensacional, né, gente? Ela compra ele de forma oculta, para mostrar o tanto que o cara não valia nada de início, né? Então ele fala, olha, você não sabe quem é eu, mas eu te dou X mil aqui. Então você, claro, tô dentro, né? O cara aceita casar com ela sem saber que é ela, meramente pelo dinheiro. Então, José de Alencar é um fator externo à crítica de José de Alencar. Ele está dando um tapa na cara da sociedade que transformou o casamento em um mercado. José de Alencar está falando isso. Essa crítica está ali escrita. Né? Teve alguém que se voltou contra essa prática hedionda e fez uma crítica. Se tornou um clássico. Tá? Então, não dá. Isso tudo que eu estou contando, essa historinha, para mostrar que não dá para separar os fatores externos, a realidade de comprar pessoas e criticar essas pessoas também, que é a postura do escritor José de Alencar. Não se separa esses fatores externos do livro em si. Quando você lê o livro, você fala assim, nossa, era desse jeito, e às vezes ainda é. Então, ler uma obra é ler fatores externos. Ler uma obra é ler o contexto, ler uma obra é ler o escritor, que função que ele tinha, ler uma obra é ler a época, né? E é isso que está escrito nesses slides, que eu não vou ler esses slides, né, gente? Senão seria muito chato, aí vocês vão dormir se eu ler esse slide inteiro aqui. Então, olha lá que eu escrevi de vermelhinho aqui, ó. O externo se torna interno nesse livro, né? O elemento social se torna os que interferem na economia do livro. Quer dizer, o social interfere no livro, né? Vender pessoas interfere, tá ali no livro, é o livro, tá? Então, olha lá, o elemento social se torna um dos muitos que interferem na economia do livro, ao lado de fatores psicológicos, religiosos, linguísticos e outros, né? Então, Antônio Cândido vai falar assim, olha, a divisão do livro pouco importa. Capítulo 1, capítulo 2, né? Pois tudo se transforma. Para o crítico, em fermento orgânico que resultou na diversidade do todo. É que Antônio Cândido usa palavras bem eruditas, né, gente? A gente quase não entende essa frase grifada. Mas é isso que eu estou falando. Os elementos externos é um fermento que joga lá e interfere no livro. Quem não conhece essa prática de vender pessoas, do casamento enquanto comércio, vou usar a palavra comércio, não vai entender o livro, vai achar que o livro é uma, nossa, que horror, que catástrofe, né? Mas isso era natural da época. Nossa, Júlio, então o nosso mundo era horrível. Ele era horrível. Por isso que o José de Alencar escreveu esse livro, porque era horrível. Né? Hoje é diferente, tá?
Mas ainda existe. Se a gente fosse reescrever, eu gosto de dar esse exemplo, tá, pessoal? Reescrever livros. Se a gente fosse reescrever Senhora hoje, em 2025, não seria dessa forma, do fator externo de falar assim, olha, eu te dou 15 mil reais para você ficar comigo, né? Mas hoje essa compra tem tem outros nomes, tá? Existem outros nomes. Por exemplo, vocês já viram esses nomes que estão saindo super agora, bem recentes, tipo esposa troféu, né? Tá vendo que parece que os nomes mudam, mas os valores são bem parecidos. Existe hoje, né? A esposa troféu, acompanhante de luxo, e etc, etc. Que é o fator externo, a ideologia da nossa época. Tá? Fato é que parece que a pessoa financeiramente abastada, ela joga com a escolha do seu par. E essa escolha não necessariamente é por amor. Tá? Conforme a ideologia da época, o fator externo. Então, reescrever Senhora hoje seria, talvez ia ser a mesma posição de trazer alguém ao meu lado sob dinheiro, né, sob a condição financeira, mas com outros nomes, que é o fator externo de nossa época. Consegui explicar, gente? Mais ou menos? Essa loucura? Sim. Tem Sugar Daddy também, né? Oi? É igual Sugar Daddy, Sugar... Sugar Daddy, isso, Sugar Daddy é um né? exemplo. Exatamente. Obrigado. Esse é um exemplo muito interessante, o Sugar Daddy. E qualquer tipo de relação que não é de amor e envolve dinheiro, é isso, que na época de Senhora, era um mercado de marido e de esposa. Hoje isso também é um tipo de mercado, mas a gente compra sob outros formatos. O Sugar Daddy, a esposa troféu, o acompanhante ou a acompanhante de luxo, tá? Que perfazem um contrato via pagamento. E não é um pagamento de salário, não. É um pagamento, às vezes, de roupas. Um pagamento, às vezes, de carro. Te dou uma Ferrari, você fica por perto. Né? Um pagamento de um apartamento, de agrados e presentes. É um termo mais bonitinho, né? Presente. Ao invés de falar eu compro alguém, eu falo eu dou-lhe presentes e a pessoa fica perto. Então, é uma coisa mais agradável aos ouvidos, a relação por presentes. Umas coisas da nossa época, né, gente? Bom, alguém quer comentar? Fique à vontade, gente. Eu estou dando ideias para vocês serem escritores e escritoras, viu, gente? Às vezes vocês têm excelentes ideias, é só pôr no papel essas tramas novelísticas aí. A novela elucida a gente aprende com elas, sabe? A novela escancara para o mundo o quão a sociedade é corrompida e o quão a sociedade é bonita também. Porque há pessoas que sobrevivem e resistem e lutam diante desse horror, desse circo de horrores. Tá? Então, existem pessoas que preferem o amor ao dinheiro. Aí vem alguém e fala lá, nossa, mas você é muito bobo. O cara lá era rico, olha o que você perdeu, né? Esse comentário é um comentário ideológico do capitalismo, do dinheiro, do conforto. Quem comenta dessa forma prefere o conforto na relação a dois. E não necessariamente o amor, ela prefere o conforto. Que é um fator externo da nossa sociedade, gente. Muitas pessoas estão em relacionamento por conforto ou por outros valores, não por amor, né? Então, são fatores externos que interferem no que está acontecendo, no escrito ali, na obra, no conto de causo, né? Se você for contar um causo que você passou com seus pretendentes, esse causo que você vai contar ali, você vai escrever, vai revelar a ideologia de hoje, do século XXI.
propostas que te fizeram, oportunidades que você teve, que você cedeu ou não. Isso tudo revela fatores externos no seu escrito. Como que os homens de 2025 se portam, como os homens pobres se portam, como os homens ricos se portam, como as mulheres interesseiras se portam, como as mulheres ricas se portam. No caso de José de Alencar, a senhora é uma mulher rica, né? Como as mulheres pobres se portam, como homens e mulheres em desespero se portam, porque também não é fácil passar fome. E é às custas da fome e da miséria que, às vezes, o casamento se torna um negócio. O casamento pode salvar financeiramente certa família, né? Se você casa com uma pessoa que vai segurar as pontas ou abastar a outra família. Isso tudo são fatores externos, tá, gente? Que interferem na obra. Eu tô falando para vocês a tabuada do 2. Vocês conhecem essas tramas do mundo, vou chamar tramas, né? Mas tramas muitas vezes horríveis, né, gente? Mas há também a ideologia do amor, aquelas pessoas que são apaixonadas, que estão nos poemas, aquelas pessoas que se amam num valor, né, de amor, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, a dor que desatina sem doer. Eu estou citando o Camões aqui. Existe, de fato, o amor. E há pessoas que abrem mão de tudo, exatamente tudo, para estar com alguém que se ama. Isso significa trabalhar 3 turnos por alguém que ama. Isso significa passar perrengues por alguém que ama. Isso significa não ter remédio para dor de cabeça para ficar com alguém que ama. Então, você prefere pagar o aluguel para ficar com alguém que você ama e passar a dor de cabeça, porque não sobrou R$ 20 para comprar um comprimido para dor de cabeça. Tá? Então, existe esse amor sofredor, prático, mas que te dá uma paz, porque você não está com alguém rico ou rica que você comprou o que foi comprado. Você não tem o conforto, mas você tem uma coisa que é o amor. Então, o dilema entre o amor e o conforto é um dos fatores externos da sociedade, que põe muita gente doido, sabe? E muita gente se arrepende depois. E tem gente que não se arrepende também. Mas a nossa sociedade corrompida, interesseira e também apaixonada, porque tem de tudo, constitui os fatores externos, que quando você lê um poema, nossa, olha lá, isso aqui, ó, tá vendo o jeito que é o mundo? Olha lá o jeito que são as pessoas assim, ó. Tá tudo inscrito ali, esses fatores. Certinho, pessoal? Certo, Posso prosseguir? sim. Eu vou dar uns 4 exemplos agora. Eu vou pedir para vocês 1 minuto para me encher minha garrafinha de café. É só eu ir na cozinha e voltar, tá bom? 1 segundo. Espera aí. Estou aqui, gente. Vamos prosseguir então, tá? Vou falar para vocês rapidamente 4 formas de identificar o elemento externo e o interno, segundo Antônio Cândido, tá, gente? A escrita é muito difícil no livro, então eu vou tentar explicar aqui. Essas 4, acho que, se não me engano, são 6 formas que Antônio Cândido apresenta de identificar. Olha, isso aqui é um elemento externo, isso aqui é um elemento interno. Sempre lembrando que isso nunca se separa, tá, gente? Ensinar um aluno a ler é ensinar ele a ler elementos externos e internos. Ah, Júlio, mas ele não sabe nada da época histórica, não sabe nada. Então ele vai aprender, você vai ajudar. Você vai dizer, olha, essa época estava rolando uma guerra. Nessa época era normal, infelizmente era normal a mulher ser tratada como nada e o homem ser uma coisa assim, né? Era tão normal
E quando nascia uma mulher, o fazendeiro lá, o ricão, o advogado, o doutor, ficava triste. Porque o filho nasceu mulher, não tinha ultrassom, nascia mulher, falava, nossa, que coisa, cara, que saco, não é possível, né? Porque isso é um fator da época, tá? Então, desde o nascer, a mulher já era menos. E isso até hoje, tá, gente? A gente tenta, por vias conscientizadoras, trazer um alinhamento e um equilíbrio, mas a mulher, de fato, dificilmente ainda está na política, ainda está no mercado de trabalho, né? Então, se nascia mulher, se nascia homem, o fazendeiro, o doutor, o advogado comemorava. Não, legal, um homem, né? Vou mandar aqui, vai fazer certas coisas, fazer planos. Nascia mulher, poxa, né? Nossa, vou ter que pagar o dote para ela casar com alguém, mais prejuízo na minha vida, né? E se nascesse com características atípicas, por exemplo, faltasse uma perna, alguma coisa cognitiva, ou um dedo, um olho, aí, infelizmente, ou era abandonado, ou ia para orfanato, ou era taxado à morte, tá? Então, isso também é um fator de época, é um fator externo. De modo que se vocês leem, por exemplo, se a gente lê o episódio bíblico de Davi e Golias, à luz de elementos externos, você vai ver que aquele episódio é lindo, mas é lindo de doer, é maravilhoso. Porque à época, alguém franzindo, magrinho, mirrado, baixinho, ir para a guerra, era um elemento de piada. Esse é o fator externo. Pô, menino é um nada, é um molequinho, ele não deu conta de pôr armadura, gente. A armadura era pesada. Não está escrito ali na narração bíblica que tinha risos. Mas, ele devia ser a piada do momento, ele não deu conta de pôr armadura, né? Isso é um fator externo. Porque se você nasce com essa forma magrinha, mirrada, você está fadado à rejeição, deixa de lado. Ih, coitado, isso aqui não serve nem para ir para a lavoura, deixa cair no cano, né? Então, isso é um fator externo da época. E quando esse magrinho, esse zero à esquerda, vence um gigante, né, esse plot twist, que é um termo da atualidade, aquilo mostra que o tanto que a vitória foi para ser redundante, o tanto que a vitória foi vitoriosa, foi portentosa, colossal, festiva, porque era o impossível que aconteceu, né? O impossível se tornou possível, né? Então, conhecendo esses fatores externos que o magrinho e o mirrado é para rir, naquele texto de Davi e Golias, aí você entende de fato a beleza daquele texto, né? Porque não foi simplesmente uma guerra entre duas pessoas, uma guerra desigual. Foi uma coisa impossível que aconteceu, pelo fator simplesmente textual, sem conhecer o contexto externo, você vai falar assim, é uma criança que teve sorte, foi ali e matou um gigante, por estratégia, né, por velocidade. Mas conhecendo o contexto histórico, você vai perceber que é alguém que não era nada para a sociedade, que consegue uma vitória, né? Então, isso é um outro efeito. Nossa, como assim alguém magrinho, que não consegue pôr armadura, matar alguém? Que loucura é essa, né? Põe a galera, a lógica, em parafuso, né? Aí tem a questão da fé ali e tal. Mas isso tudo era só para dar um exemplo. O Júlio gosta de ficar dando exemplos, né, gente? Vou citar, então, as quatro ou cinco separações de Antônio Cândido, tá? Número 1. Primeira dela, Antônio Cândido vai dizer assim que vamos lá, são estudos que buscam relacionar o conjunto de uma literatura, um período, um gênero, com as condições sociais, tá? Então, existe uma forma de identificar fatores externos, mostrando um ano, um gênero. Nessa época escrevia soneto, na época do Camões, escrevia daquela coisa metrificada, era próprio da época. Hoje a galera não faz muito isso, né? Você vai escrever uma música no violão, não necessariamente você faz um soneto. Na época, sim, tá? Número 2. Então, o número 1 é meramente separar duas coisas, tá?
gênero e tempo e a escrita. No número 2, aqui, a gente tem um grupo de estudos, essa numeração é de identificar elementos externos e internos. No grupo 2, a gente tem estudos que procuram verificar em que medida a obra se espelha, se representa a sociedade, né? Como eu vou explicar isso para vocês? À medida em que as obras espelham ou representam a sociedade. Algumas obras representam uma sociedade. Então, por exemplo, se você pegar As Mil e Uma Noites, aquela obra, além de ser muito bonita, de mostrar a inteligência de Sherazade ali, né, que contava histórias, aquela obra representa a sociedade, né? Representa o rei que poderia matar ou casar com mulheres a todo momento. Ele poderia casar e matar a mulher uma vez por dia. É tipo assim, ó, eu quero ter uma esposa todo dia, então ele mata todo dia uma mulher, ou casa todo dia com uma mulher. Né? Isso representa a sociedade. Então, um livro, às vezes, representa uma sociedade. Tá? O livro em si, a obra, mostra o que é a sociedade. Tá? No Brasil, a gente tem vários livros que representam o que é o brasileiro. Por exemplo, atualmente, a gente tem um espetáculo de livro que se chama Torto Arado. Torto Arado é um livro sensacional. A hora que você lê aquele livro, você fala assim, meu, o Brasil é isso. Você tem essa sensação ao fim, né? Então, tem livros que representam um país, uma comunidade. Né? Ao ler aquele livro, você entende. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo de série. Existe uma série muito boa que chama Vikings, tem na Netflix. Né? Quando você assiste essa série Vikings, você entende o que é aquele povo. Né? Aquela obra representa aquele povo. Aquela barbaridade, a matança gratuita, as injustiças, né? O cara apelou, já passa o machado no outro. Então, aquela obra explica a sociedade, representa, espelha a sociedade. A palavra é espelho. Torto Arado espelha o Brasil. A série Vikings espelha o povo viking. Né? As Mil e Uma Noites espelha aquela cultura daquele povo árabe da época. Tá? Número 3, pessoal. Número 3... Tá. A gente tem uma relação entre obra e público, que às vezes não é uma aceitação na hora, uma aceitação que vem depois. Então, tipo assim, é muito comum um escritor escreve um livro e na hora a galera não aceita, o povo não aceita. Isso é um fator externo, tá? Então, eu coloquei como exemplo aqui o Morro dos Ventos Vivantes, que é um espetáculo de livro, muito bem escrito, né, pela Emily Brontë. E quando ela escreveu, os críticos da época, aquela galera sofisticada e literária, não aceitou. Falou, nossa, que livro ridículo. Ainda bem que esse livro vai cair no esquecimento. O livro é um dos mais importantes da Inglaterra. Né? Então, esse número 3 tem um fator externo da aceitação do povo. Às vezes o povo não aceita de imediato. O povo recusa. Tá? A Semana da Arte Moderna, né? A primeira fase, então. Quando ela chega no Brasil e é exposta, uma galeraça de intelectual falou, meu Deus, que horror, isso é um horror, isso aqui é um circo, é uma piada, não aceitaram, não. Né? Então, esse número 3 mostra o seguinte, pessoal, às vezes alguém, hoje em dia, faz um escrito e ele é super rechaçado, e não tem aceitação, né? Aí, depois de um tempo, vem a aceitação. Van Gogh, que morreu na miséria, passava fome, né? Na época que ele pintava os quadros, ninguém aceitava aquilo. Que negócio é esse? Diferente, que exagero de tinta. Meu Deus, que estilo louco é esse? Depois que ele morreu, famosíssimo. Hoje um quadro do Van Gogh é milhões e milhões de euros, né, gente? Mas na época, o povo não aceitou, não. Então, existe esse fator externo de, à época, não ter uma recepção, a galera não gostar do livro, tá? O número 4. O número 4 tem a função social do escritor.
Por exemplo, o Graciliano Ramos era jornalista, então Os Sertões, que é o livro dele, vai vir meio jornalístico, tá? Porque a posição dele, social, era jornalista. Às vezes, por exemplo, existe uma teórica que eu gosto muito dela, eu leio muitos livros dela e ela foi minha orientadora de doutorado. Ela fez matemática, ela é matemática de formação. Muitas vezes, para escrever coisas, nos livros dela, ela põe continhas, ela põe fórmulas. Algumas que eu nem entendo, mas ela põe fórmulas. Por quê? Porque a formação dela é matemática. Então, se o escritor é jornalista, a obra fica com caráter de jornalismo. Se o escritor é matemático, a obra fica com caráter de matemático. O escritor é filósofo, a obra fica com caráter de filosofia. Então, número 4, o externo é a profissão do escritor e o interno é a obra. A profissão vai interferir na obra, tá? Isso em qualquer área. Por exemplo, assim, o escritor é um ator, ele gosta de teatro, então a obra dele vai ter muitos diálogos, vai parecer que é roteiro de novela, né? Para alguém falar, alguém responder, porque ele gosta de teatro, ele é dramaturgo de formação. O 5 pode acontecer de algum livro ter uma função política, tá? Isso é muito comum desde sempre. Então, quando você pega deixa eu ir num clássico da literatura mundial, que é o Victor Hugo, Os Miseráveis, né? Meu, você vê que aquele livro ali tem um peso político, sim, né? Fenomenal. Para além do que está escrito, eu sei que lá tem coisas bonitas de amor, de tudo, de relacionamento, mas é uma chamada política de organização social, de quem preside uma nação, né? É uma crítica a presidentes, a reis, a monarcas, né? A pessoas do alto escalão de monarquia, etc. Então, às vezes, é muito comum os livros terem um peso político, tá? Por exemplo, os próprios Lusíadas, que Camões escreveu para enaltecer não só o povo de Portugal, mas também o rei, né? A linhagem real ali. E, atualmente, a gente pode ver muitos livros também, que o livro em si tem uma função política, tá? Uma função de falar de governantes, de governadores e tal. Eu acho que... Tá, o 6 fala de investigação hipotética das origens. Vamos deixar aqui, sim. E a gente conclui essa primeira parte da aula. Eu já vou parando nessa primeira parte, tá? Eu já vou ler os comentários de vocês. Estou curioso. Vocês estão escrevendo aqui, eu vou parar e vou ler. Só ler essa conclusão aqui. Então, de fato, o Antônio Cândido é um livro... Literatura e Sociedade é um livro um pouco mais difícil de se entender, mas após essas explicações aqui do Júlio, eu acredito que vocês vão ler o livro e vocês vão conseguir compreender, tá? Porque a tese dele é o que está aí no chat. Não se separa externo do interno. As coisas estão ligadas, tá? Vou te dar um exemplo. Se o Júlio vivesse em 1700 e alguma coisa, lá na França, entendeu? Então, eu vou num baile de aristocracia, e esse baile é para arrumar pretendente. Não é um baile para você jantar e ir embora com a barriga cheia, é um baile para arrumar pretendente. E arrumar pretendente é um negócio, tá? Não tem nada a ver com amor. Tem mais a ver com família, com a fama, com o status das pessoas. Aí o Júlio está lá em 1700 e vou num baile aqui. Ir a um baile, entenda, tentar arrumar um pretendente, uma pretendente, né? Se eu fosse me dirigir a uma moça em 1700, com a qual eu queria a ter como pretendente, né? Eu ia falar assim, olha, boa noite, a vossa senhoria ou a senhorita poderia dar-me a honra de nutrir um rendezvous comigo? E um rendezvous é um termo francês que significa audiência, né? Uma reunião. A senhora dar-me-ia a honra de ter uma audiência comigo? Né? Que em 2025 tu quer sair comigo? Né? Vamos sair nós dois aí? Que atualmente ainda nem é palavras, o cara manda, ou a menina manda localização.
que para mim não é nada romântico, né? Então, olha a diferença épica desses externos. Porque em todos esses 3 exemplos que eu dei, em 1700, em 2000 e pouquinho, né, e hoje em dia mandando localização, nesses 3 exemplos o que se pretende é relacionar-se com alguém. Mas o externo de 1700 me faz falar de forma muito elegante, e muito polida, e muito cuidadosa. A senhora ia dar-me a honra de ter um rendezvous comigo, uma audiência comigo? É um ponto. E às vezes a honra era mais da pessoa chamada, né? Porque se eu fosse rico à época, a chance da pessoa dizer sim era alta. Se eu fosse um pobretão, a menina ia até rir de mim, a senhorita, né? Porque os relacionamentos eram negócios, né? Depois, hoje em dia, você quer sair em um cinema comigo, a questão monetária nem está em voga. É outros valores que se apresentam. Porque a época de 2000 e pouco não tem a ver necessariamente com um dinheiro, né? A gente não vai ficar procurando pessoas mais ricas, assim. Então, existe uma... Até procuram, né, gente? Mas estou dizendo que existe uma, uma liberdade relacional maior e muito mais informal. Para hoje em dia, não é necessário ser elegante para convidar alguém para sair, igual era uma exigência de 1700. Hoje não é uma exigência eu ser elegante para convidar alguém para sair. Há pessoas que até gostam que a pessoa seja muito vulgar, né? Você faz um elogio físico e chama para sair. E há um público que goste disso, mas é um valor externo de hoje. E existe aqueles supermodernos que mandam a localização. Quer dizer, ao mandar um mapa com uma rota, estou significando que eu já quero me encontrar com você, né? Então, são esses fatores, a exposição de fator externo e interno, que nunca se separam, tá, gente? E também não dá para olhar para esses exemplos do Júlio e preferir um, falar, esse aqui é mais legal, aquele é horrível. Não. Aquele é horrível porque na época era assim. Se eu falar que esses valores são horríveis hoje, eu estou julgando um passado com um olho de presente, né? Deixa eu ler o finalzinho aqui. Então, a crítica literária quer averiguar se uma dimensão de fato literário, social, é decisivo ou apenas aproveitável para entender as obras particulares. Sempre é decisivo, tá? O fator social, o fator externo, é decisivo para compreender uma obra. Como o exemplo do Davi Golias que eu dei, como o exemplo de Senhora, tá? O fator externo é decisivo para você entender. Significa que sem o fator externo, você vai entender mais ou menos ou de alguma forma diferente, né? Então, deixe-me parar aqui. E eu vou ler aqui o chat, vocês fiquem à vontade para me interromper, para falar, viu, gente? É, exatamente, Fernando, estou vendo seu comentário aqui. É a questão da escravidão. Eu poderia ter falado, né? Não falei. Tem tantos exemplos fortes da escravidão, sobretudo porque um dos fatores externos do Brasil ainda é a escravidão, que embora não tenhamos a formalização escrava no Brasil hoje, a gente tem a ideologia escrava ainda, tá, pessoal? Ainda existe, é muito natural, infelizmente, que a deshierarquia, a desigualdade entre fatores de servo e serviçal ainda se impõe, e às vezes se impõe até com características de cor e corpos, e homem e mulher, sabe? Ainda tem essa coisa assim. E devo lembrar que o Brasil é o último ou um dos últimos países a abolir a escravidão, né, gente? Que já é um fiasco político em si. Isso, muitos artistas ficam famosos só depois de mortos, né, gente? É aquela coisa da recepção, o público não aceita na hora, né? Vai levar 30 anos para aceitar, né? A maioria dos escritores é assim, sabe, gente? Eles ficam famosos depois da morte. Uma exceção, por exemplo, seria Machado de Assis, que em vida era famoso, era um escritor famoso em vida, né? Carlos Drummond de Andrade, tá?
Pessoal, vocês querem fazer algum comentário para me encerrar isso daqui? É, pois é. Eu também tenho essa, viu, Fernando? Eu espero que depois que eu passar dessa para melhor, que pelo menos o meu livro fique aí de forma imortal, ajude pessoas. Eu acho que todo escritor tem essa esperança, né? Não quero a fama em si, porque a fama é uma coisa que não tem a ver com escrito, né? Mas que a obra não morra, né? A gente vai, mas a obra fique, né? Queridos, vamos fazer uma pausa de uns 3 minutinhos para vocês irem ao banheiro, tomar um cafezinho, e eu volto para comentar as atividades que já estão postadas lá, tá bom? Eu comento essas atividades. Se vocês não entenderam, já falam para mim, eu já explico agora. Ah, vamos falar de prazos, vamos falar das atividades, e a gente encerra, tudo bem? Então a gente volta daqui uns 3 minutos, tá bom, gente? Ok. Vamos lá tomar um cafezinho. Vamos lá, pessoal? Vamos partir para o final para a gente sabadar, né, meu povo? Vocês poderem fazer faxina na casa, igual eu, lavar louça, né? É o que eu faço aqui aos sábados. Se sobrar o tempo, a gente vai ler algum livro,
mas tudo bem. Pessoal, vou comentar as duas atividades avaliativas, tá bom? Vamos lá, começo pela primeira, tá? A primeira está escrita assim, olha lá. Atividade 1, disciplina Teoria da Literatura 2, valor 40 pontos. Ah, gente, essa tá de graça. Essa eu dei de presente, hein? Eu tô muito Papai Noel nessa aqui. Olha lá o que eu pedi, pessoal. Escreva um parágrafo. Sei lá, 5 linhas, 7, 10, né? Mas escreva um parágrafo explicando a relação externo e interno, conforme Antônio Cândido, no livro Literatura e Sociedade. O que vocês acharam, gente? A minha dica, pessoal, é a seguinte. Terminou essa aula? Faz agora. É o que eu acabei de falar. É o que vocês estão ouvindo há 40 minutos. Não deixa para fazer semana que vem, não, que aí você já não tem a memória do que o Júlio falou, né? Já faz agora, é um parágrafo, entendeu? Eu acho que essa não tem nem dúvida para eu explicar. Alguém quer que eu explique alguma coisa mais prática? Sim, gente? Escreva um parágrafo explicando a relação de externo e interno, conforme Antônio Cândido. Que conforme Antônio Cândido não se separa externo e interno. Pode dar algum exemplo, esses exemplos da aula pode dar, não tem problema. Olha, conforme o livro Romeu e Julieta, conforme o livro Senhora, conforme o episódio de Davi e Golias, e papapá. Outro que você quiser dar também, que eu não falei aqui. E você monta um parágrafo legal, assim, explica essa relação de externo que está sempre dentro do interno. Vou passar para outra. Tudo bem essa aqui, gente? Professor, Sim. não sei se é uma pergunta boba. Quando você fala para explicar num parágrafo só, então não precisa levar em consideração que tem que ter introdução, meio e conclusão? Ó, quem perguntou, só para me chamar pelo nome. Patrícia. Patrícia, olha só. Eu acredito que tudo que a gente escreva durante a faculdade, exatamente tudo, tem que ter um começo, um meio e um fim, sabe? Tá. É uma forma organizada, de organização muito básica, muito inicial, né? Porque Tá. como é um parágrafo só, você pode começar assim. É que se eu te der exemplo, eu respondo, né? Mas você pode falar, olha, você vai começar ali. A relação externo e interno, tarará, tarará. Isso já é uma introdução. Pode seguir igual como você deu a aula, por exemplo, né? Sim, perfeito, Tá perfeito. bom. Como é um caso de parágrafo, um parágrafo é uma coisa pequena, você não precisa ter essas coisas muito enxergáveis. Ó, isso aqui é uma introdução, ó, isso aqui é um meio, isso aqui é uma conclusão. Porque é um parágrafo só, tá? Mas você Tá. pensa na sua cabeça que você tem que começar a resposta, desenvolver um pouquinho, dar um exemplo e fazer um fechamentozinho. Tá. Né? E isso eu acho que tudo que vocês fazem durante a faculdade tem começo, meio e fim, sabe, gente? Mas fique tranquilo, eu acho que se você apresentar o que foi pedido, que é uma comparação entre uma comparação, né? Uma reflexão sobre o externo e interno, pronto, fechou. Tá bom? Tá bom. É basicamente Obrigada. um resumo da minha aula de hoje, né, gente? Vamos lá, atividade 2, tá, pessoal? Vocês me interrompam quando quiser, viu, gente? Atividade 2 vale 30 pontos. Eu escrevi assim, ó, leia o poema de Manuel Bandeira. Ah, Manuel Bandeira é ótimo, né, gente? Aí tem um poema do Manuel Bandeira que chama Desencanto. Vocês já têm acesso a esse arquivo, né, gente? Eu vou ler esse poema, que ele é muito bonito para me passar por ele e não ler, tá, gente? Então, vocês me desculpem se serei repetitivo, vocês já leram, né? Mas cada vez que a gente lê, parece que a vida cai uma gota de alegria na vida, né? Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente.
cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Tá? Então a gente tem... Ah, Júlia, eu não entendi metade das palavras do poema. O poema não é assim para entender palavra a palavra. Do todo, ele te causa um efeito. Às vezes o último verso falou com você, por exemplo, eu faço versos como quem morre. Ou seja, ele está falando que ele sente intensamente o que ele escreve, né? Escrever, ele tem angústia, ele tem o verso dele é sangue. Olha a metáfora que ele usa. Meu verso é sangue, ou seja, é de sentir mesmo, né? É uma emoção forte escrever para esse poeta. Aí eu fiz duas perguntinhas, e A e B, cada uma valendo 15 pontos. Agora analise esse poema considerando, letra A, aspectos estruturais. Então você vai falar alguma coisa, algumas linhas sobre, olha, esse poema é feito com tais palavras, tal forma, né? Tal rima, se tem rima, tal pontuação. Você vai dizer algumas palavras sobre a estrutura do poema. Você põe, olha, Manuel, pode usar a internet, pode ver vídeo, pode pôr no Google como escreve Manuel Bandeira, enter, já vai estar um tanto de estilo dele lá, você olha, você não vai copiar, mas você pode usar a sua consulta para fazer a sua resposta, tá, gente? Tranquilo. O Google, a ferramenta IA, é uma ferramenta de consulta, eu vejo isso com muita naturalidade. Você não pode copiar que você está se chamando de burro. Tá? Você tem uma cabeça, você pensa. Então, você não vai copiar a coisa da IA, a resposta. Mas você pode consultar o tempo inteiro, quando quiser. Você vai aprender muito com ela. Tá? Consultar pode. Copiar, não. Você não merece esse carimbo de não pensante, né, gente? Então, beleza. Número 1, tudo bem a letra A? Você vai escrever, olha, esse poema é um poema feito assim, simples, cotidiano, tem algumas estrofes, tem palavras interessantes, aí você põe lá o que você quiser. A letra B, eu quero aspectos sociais, tá? Então, você pode procurar na internet a época desse poema, como eram os poetas na época, quem era Manuel Bandeira. Então, você pode procurar o ano que foi publicado esse poema, quem era esse poeta, o que estava rolando nessa época que aconteceu isso, por que tanta comparação com sangue, com coisa, né? E escreva algumas coisas do social da época desse poema aí, tá, gente? É uma coisa que vocês quiserem fazer agora, eu acredito que vocês fazem também. Eu vou estimar um tempo de uns 15, 20 minutos, meia hora se for mais lento, né? Ou até mais, se quiser demorar também, mas o quanto antes fazer, mais fácil é, porque você tem a memória da aula fresca. Tudo bem o número 1 e o número 2, gente? Eu acredito que eu vou optar para falar a atividade 3 no nosso próximo encontro. Se bem que eu já posso falar aqui, não há problema, né? A atividade 3, pessoal, é bem tranquila também. Você vai ver um vídeo que tem um link aí, tá? Você clicou nesse vídeo, o cara vai explicar muito didaticamente, com muita facilidade, como que eu separo poemas assim, ó, tá. O Júlio falou, aí o cara explica, o Júlio falou, tem 5 sílabas. A caneca de café, a caneca de café, 5, 6, 7 sílabas. Eu amo minha noiva. Eu amo minha noiva. 7 sílabas. O cara vai explicar isso no vídeo, ainda mostra a figurinha cortando as sílabas. Muito tranquilo, tá, gente? Então, assim que você vê o vídeo, você vai fazer essas atividades de separar em sílabas esses poeminhas que eu deixei aí. É muito de boa, tá? Podem tentar fazer. Ainda dei exemplos, olha aí, tem um exemplo aqui. Assim que vocês verem o vídeo, vocês vão ver que não tem segredo. Assista o vídeo, tá?
A atividade 1 e 2, para quem assistiu a minha aula, não vai ter problema nenhum. Já faz agora. A 3 é só assistir esse videozinho do YouTube, faz também na boa, tá? Então, meus queridos, é uma disciplina, essa teoria de literatura 2, muito tranquila de se ser aprovado, muito tranquila, ela está muito facilitada, tá? Essas atividades são muito de boaça, muito tranquilas. Não percam os prazos, hein, gente? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? Fique à vontade. É isso aí, Aurélia, a volta à oitava série mesmo, é lá que a gente aprende a silabação, né? Para que isso é importante, Júlio? É importante para você depois criar um poema para sua esposa, para o seu esposo, né? Fazer um poema, assim. Maria da Conceição, eu deixei o link lá na própria folha da atividade. Então, você vai lá na plataforma, procura a atividade 3, e lá na atividade 3 tem o link, tá bom? É uma pena que eu fechei, senão eu ponho aqui de novo no chat. Mas está fácil. Se não encontrar também, acho que vocês vão encontrar, não tem como não encontrar. Os tutores dão uma mãozinha para vocês, mas está bem tranquilo. Tá? Pessoal, vocês querem dizer mais alguma coisa? Eu estou tentando parar a gravação aqui, ó. Vamos ver se para. Eu acho que parou a gravação, né, gente? Sumiu uma informação aqui. Ainda não. Ainda não? Bom, eu fico aqui de castigo tentando parar essa gravação aqui. Pessoal, então eu quero agradecer demais a presença de vocês neste sábado. Espero que as minhas palavras tenham causado uma reflexão em vocês. Espero que essa aula tenha feito algum sentido na carreira de vocês.